Desde fevereiro de 2022, Rússia e Ucrânia estão em guerra. A Ucrânia teve seu território invadido pela Rússia por meio de ataques terrestres e aéreos. E essa guerra se perpetua até 2023, julho de 2023, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo. As relações entre esses dois países nunca foram tranquilas. A Ucrânia se independeu da Rússia na década de 1990, no século XX. Então a vida dela como um país independente é uma vida jovem. E o livro que eu vou apresentar para você hoje, o autor também faz parte desse conflito. A sua nacionalidade, ela é exigida, disputada entre Rússia e Ucrânia. Espera aí que eu vou te explicar essa história. Olá, sou Cristiane Azevedo, esse é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o livro O Capote e Outras Histórias do escritor Nikolai Gogol. Nikolai Gogol nasceu na Ucrânia, mas quando ele nasceu, a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pertencia à Rússia. Portanto, hoje, tanto russos quanto ucranianos afirmam que Gogol pertence àquela nação. Os russos dizem que Gogol é russo. Os ucranianos dizem que Gogol é ucraniano. E eu digo para você, Gogol está morto. Provavelmente ele não está nem aí. Mas é importante a gente saber disso, porque a obra de Nikolai Gogol, ela traz muita referência do folclore ucraniano. Ele era filho de um proprietário, um pequeno proprietário de terras, né, um proprietário rural. Ficou órfão muito jovem. Aos 19 anos ele vai para São Petersburgo. São Petersburgo era uma das maiores cidades da Rússia. Então ele sai do interior e vai para um centro urbano bastante agitado. Lá ele começa a trabalhar num cargo simples, num ministério, um trabalho burocrático. Depois ele vai pleitear ser professor de história na Universidade de São Petersburgo e conhecerá Alexandre Pushkin, um escritor russo renomado que vai influenciar a carreira, a obra de Gogol. Do que se trata esse livro, O Capote e Outras Histórias? Nele, o leitor entrará em contato com 5 novelas, 5 contos, é difícil a gente classificar, de Gogol. O primeiro deles é o que dá nome ao título, O Capote. O que quer dizer isso? O casaco, o paletó. Então, o capote, o nariz, Diário de um Louco, 2 narrativas ucranianas, que é Vi e Noite de Natal. No conto O Capote, a gente vai conhecer um pobre funcionário público que não vive, sobrevive. Mora numa pensão, recebe pouco, não tem nenhuma aspiração na vida, nenhuma ambição. Ele está ali só para copiar documentos. E o seu paletó, o seu capote, tá tão velho, tá tão cheio de remendos, que é motivo de chacota entre os seus colegas de trabalho. E quando ele vai levar para o alfaiate arrumar, o alfaiate falou: não tem como eu arrumar esse seu capote, você vai precisar de um capote novo.
porque o inverno estava chegando, o inverno russo. E aí ele vai fazer um sacrifício sobre-humano para confeccionar um paletó novo. Ele vai diminuir o consumo de velas, ele vai diminuir a sua alimentação. Nossa, ele faz um sacrifício muito grande para comprar, para poder pagar o tecido, o alfaiate, a gola daquele paletó. E finalmente o paletó fica pronto. Ao chegar no serviço com aquele paletó novo, os colegas fazem um alvoroço e propõem fazer uma festa na casa do chefe da repartição para celebrar o paletó novo, o capote novo desse personagem. No caminho para essa festa, gente, acontece uma coisa muito triste. Ele é assaltado e roubam o seu capote. A partir daí, a vida desse personagem vai descer a ladeira, ele vai sofrer, vai correr atrás desse paletó. Acontecerá coisas assim, fora de série, que eu não vou dar pistas para vocês, porque eu quero que você leia. No conto O Nariz, um outro cidadão acorda de manhã e o que ele descobre? Ao se olhar no espelho, que o seu nariz desapareceu. Sim, seu nariz desapareceu. E o mais sério, seu nariz criou vida própria e está se transformando numa personalidade. E está fazendo coisas escabrosas. Então o personagem fica assim, se descobrirem que esse nariz é meu, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então já dá para perceber que Gogol brincava muito com essa questão do fantástico, tá? Imagina, um nariz sai do seu rosto, cria vida própria, se torna uma personalidade. No terceiro conto, que é o Diário de um Louco, nós temos também um funcionário que é apaixonado pela filha do seu chefe. Ele nutre uma paixão pela filha do seu chefe. E um dia, passeando, andando pelo centro da cidade, ele percebe que essa moça que ele é apaixonado entra numa loja e junto com uma amiga. E do lado de fora da loja ficam a cachorrinha das duas esperando. E o que ele ouve? Ele ouve as cachorrinhas conversando. E essa conversa entre as cachorras deixa ele muito preocupado. Então ele começa a descobrir que ele é capaz de ver e ouvir coisas que ninguém vê e ninguém ouve. Lembrem-se, o título desse conto é O Diário de um Louco. E o estopim que vai transformar a vida desse homem é a morte do rei da Espanha. Ele lê no jornal que morreu o rei da Espanha e ele, um simples funcionário, de repente descobre que será o próximo rei da Espanha. Por conta disso, ele abandona o emprego, vai para a Espanha e decide assumir o trono espanhol. O que vai acontecer com ele na Espanha, você vai ter que ler o conto para saber. Depois temos o conto Noite de Natal, que é um romance, né? Um conto romântico. É um ferreiro que se apaixona pela garota mais bonita da sua vila e ele vai fazer uma série de coisas para conquistar o coração dessa jovem. Esse é um conto folclórico, ele tem referências às lendas ucranianas. E, por fim, o conto Vi. É o horror de um seminarista perseguido por uma moça morta, tida como bruxa. O final desse conto deixa todo mundo assim,
arrepiado. Eu convido você a conhecer a obra de Nikolai Gogol por meio desses contos, O Capote e Outras Histórias. Aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!